Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã trancou meu filho doente no porão durante a festa de aniversário do filho, mas agora ela acha estranho que isso tenha tido consequências. Olá! Há alguns dias, o meu filho foi à festa de aniversário do meu sobrinho, e foi aí que tudo deu errado. Ambos têm 8 anos, frequentam a mesma escola, e vários dos amigos deles também estavam na festa. Antes da festa, o meu filho não se sentia totalmente bem, então perguntei-lhe várias vezes se ele realmente queria ir. Ele insistiu que se sentia suficientemente bem, e por isso deixei-o ir. Ele não parecia tão mal, apenas um pouco cansado. Pensei que estar com os amigos faria com que ele se sentisse melhor. Deixei-o na casa da minha irmã e saí para fazer algumas compras e ver um filme com a minha esposa. Entretanto, durante quase 3 horas, tentei contactar a minha irmã para saber se o meu filho estava bem. Já a tinha avisado que ele não se sentia totalmente bem antes da festa, por isso provavelmente iria ligar-lhe para perguntar por ele. No entanto, sempre que ligava, ela não atendia. Também mandei uma mensagem ao meu filho para o telefone de emergência dele, mas depois descobri que a minha irmã o tinha confiscado no início da festa porque, segundo ela, tem uma política rigorosa de não usar ecrãs em casa. Mesmo quando meu filho começou a sentir-se pior e pediu que lhe devolvesse o telefone para me ligar, ela recusou. Depois de quase 3 horas sem contato, a minha esposa e eu começamos a ficar preocupados. Como já era tarde, decidimos passar lá para o ir buscar. Ao chegar à casa, a maioria dos convidados já tinha ido embora. Ao entrar, restavam apenas algumas crianças. Surpreendentemente, o nosso filho não estava na sala com as outras crianças. Quando perguntei à minha irmã, ela parecia muito desconfortável e pediu-nos que ficássemos na sala enquanto ia buscá-lo, mas percebi que algo estava muito errado. Por que é que o meu filho não estaria com as outras crianças? Seguimos a minha irmã, apesar de ela insistir que ficássemos na sala. Enquanto caminhávamos, ela começou a explicar-nos. Ao que parece, durante a festa, o meu filho começou a sentir-se muito mal e quis ligar-me. Ela não acreditou. Achou que ele estava apenas a fingir para chamar a atenção porque, segundo ela, é isso que as crianças fazem. Quando ele insistiu, ela irritou-se e mandou-o para a cave como castigo porque pensava que ele iria estragar a festa do filho dela, que tinha planeado durante semanas. Não lhe permitiu ligar-me e também ignorou as minhas chamadas porque estava demasiado ocupada com a festa. Até a nossa chegada, ela tinha se esquecido completamente dele, o que explicava o porquê de parecer tão desconfortável. Naturalmente, perdi a cabeça enquanto ela explicava tudo. Exigi que descêssemos a cave para ver o meu filho. Felizmente, ele agora está bem. Mas quando o encontramos, ele estava a tremer e a choramingar. Até tinha vomitado várias vezes no chão da cave. Não perdemos tempo e levamo-lo imediatamente para a sala de emergência do hospital mais próximo porque, embora não parecesse algo extremamente grave, não podíamos correr riscos. A minha irmã decidiu seguir-nos no carro dela, deixando o marido a cuidar dos restantes convidados. Saímos pela porta da cozinha porque não tínhamos tempo para explicações. Apesar de eu ter pedido à minha irmã que não fosse ao hospital conosco, porque era a última pessoa que queria ver, ela insistiu em vir. Enquanto estávamos na sala de espera, ela não parava de pedir desculpas, mas nós ignoramos-la completamente. Depois de um tempo, enquanto o médico examinava o nosso filho, chegaram o meu pai e o meu cunhado. Perguntaram o que estava a acontecer. Aparentemente a minha irmã nem sequer lhes tinha contado o que tinha acontecido, mas tinha dito ao marido que estava no hospital. Depois que os convidados foram embora, eles apareceram. A minha irmã estava prestes a dizer-lhes que estava tudo bem, mas eu tomei a palavra e contei-lhes exatamente o que tinha acontecido. Estava furioso e não me importava minimamente com a forma como ela ficaria nesta situação. Naturalmente, tanto o meu pai como o marido da minha irmã ficaram horrorizados. Pelo que parece, ela tinha mentido a todos os convidados, dizendo-lhes que o meu filho tinha saído pela porta da cozinha porque se sentia um pouco indisposto. Alegou que eu o tinha vindo buscar e que não era nada de grave, por isso ninguém suspeitou de nada. Obviamente, o que ela fez foi uma loucura total, e ninguém teria pensado em questionar a história dela. Depois de lhes contar a verdade, o meu cunhado começou a discutir com ela, chamando-a de louca. O meu pai, no entanto, ficou em silêncio durante alguns minutos e depois dirigiu-se à minha irmã e disse que tinha estado a considerar criar um fundo fiduciário para nós dois, para o nosso futuro, mas agora deixaria tudo para mim e para os netos.
Ela não receberia nada, e ele iria assegurar-se disso. Em questão de segundos, a minha irmã começou a chorar, mas ninguém simpatizou com ela. Agora já passaram alguns dias, e o meu filho está muito melhor, embora ainda um pouco traumatizado. Estamos a trabalhar nisso, passando o máximo de tempo possível com ele. Nos últimos dias, a minha irmã tem implorado para que eu resolva tudo e fale com o nosso pai porque acha que este é um castigo demasiado severo pelo que fez. Até o marido dela não lhe está a falar agora e está a manter o filho longe dela. Ela já pediu desculpa inúmeras vezes, mas, sinceramente, não me importa. O que está feito, e ela não pode desfazer. Dito isto, no fundo da minha mente, sinto-me um pouco estranho com o facto de o meu pai a ter excluído do fundo fiduciário. Originalmente, ele tinha nomeado apenas os 2 netos, e ambos estávamos de acordo com isso. Agora, eu estou incluído como beneficiário, e isso parece estranho. É difícil para mim processar. Então, basicamente, o que quero saber é: seria eu o errado por permitir que o meu pai me nomeie como beneficiário do fundo fiduciário, juntamente com os netos, deixando a minha irmã de fora pelo que ela fez? Atualização 1. Olá! Primeiramente, muito obrigado por todos os comentários. O meu filho está perfeitamente bem agora e estamos muito gratos por tantas pessoas parecerem preocupar-se com ele. Também estamos incrivelmente agradecidos por toda a preocupação e apoio que nos tem mostrado nos comentários. Agora, com relação ao que tem acontecido recentemente, decidi bloquear a minha irmã. Temos considerado a ideia de denunciá-la aos serviços de proteção infantil, mas isso é algo que discutimos recentemente. A razão pela qual não mencionei isso na minha publicação anterior foi porque, honestamente, nem sequer estávamos a pensar no que fazer em relação a ela. Estava principalmente focado no meu filho e em garantir que ele estivesse bem. Nem sequer me ocorreu que talvez fosse necessário denunciá-la, mas agora acho que é uma boa ideia, porque ela tem um filho, às vezes recebe outras crianças em casa, e realmente não acredito que seja uma boa ideia que ela esteja nessa situação neste momento. Está claro que algo está errado com ela. Não sei exatamente o que é, mas pessoas normais não se comportam desta forma. Assim, se eu a reportar aos serviços de proteção, talvez sugiram aconselhamento ou algo semelhante, e ela possa lidar melhor com os seus problemas no futuro. A longo prazo, acredito que será algo positivo para ela. E, se ela não aproveitar esta oportunidade para melhorar, então terá de enfrentar as consequências. Para dar um pouco de contexto sobre a minha irmã, preciso de contar um pouco sobre a nossa família. Depois de a nossa mãe falecer há alguns anos, o meu pai, a minha irmã e eu tornamo-nos uma unidade muito unida. Por isso confiei o suficiente nela para deixar o meu filho na casa dela durante a festa de aniversário e sair com a minha esposa naquela tarde. Se não tivesse confiança nela, teria passado toda a tarde com eles, porque normalmente não deixo o meu filho passar horas na casa de alguém sem pensar muito. Fomos muito próximos nos últimos anos, mas agora não acho que precise de continuar a ser um irmão para ela. Nem sequer acho que precise de me sentir mal por ela. Estas coisas podem deixar cicatrizes para a vida inteira, e se ela não tem o bom senso para entender isso, então talvez não devesse ter crianças em casa, para começar. De qualquer forma, vou falar com o meu pai hoje, depois, talvez a denunciemos aos serviços de proteção infantil. Sinceramente, sinto que isso precisa de ser feito, porque o que ela fez foi realmente irresponsável e algo horrível de se fazer a qualquer pessoa, não apenas a uma criança de 8 anos. Não posso simplesmente deixar passar só porque ela é minha irmã. Provavelmente nem teria pensado 2 vezes em denunciá-la se fosse qualquer outra pessoa no lugar dela. Infelizmente, não acredito que esta seja uma situação onde os pedidos de desculpa possam ser suficientes. Atualização 2. Olá! Passaram-se algumas horas desde a minha última atualização, e a minha esposa e eu acabamos de jantar com o meu pai. Conversamos sobre a possibilidade de denunciar a minha irmã aos serviços de proteção infantil. Não sabia como ele reagiria, porque, no final do dia, ela continua a ser sua filha, e, embora esteja zangado com ela, não tinha certeza se ele concordaria com algo assim, já que é um assunto realmente sério. Ele levou o seu tempo para refletir. Honestamente, esperava que nos aconselhasse a não fazer isso, mas, no final, disse-nos que deveríamos fazer o que achássemos correto. Se acharmos que devemos denunciá-la aos serviços de proteção, então deveríamos avançar.
Foi muito franco sobre a situação e partilhou que, mesmo no passado, tinha notado que a minha irmã perdia a paciência com o próprio filho em várias ocasiões. Na maior parte do tempo, ela era gentil e calma, mas, às vezes, perdia o controle por coisas muito pequenas e insignificantes, mesmo quando meu pai estava presente. O filho dela chorava e, depois, ela tentava compensá-lo. O meu pai percebeu que ela tinha problemas para controlar o temperamento. Com o meu filho, as coisas simplesmente saíram de controle. Ele já a tinha aconselhado várias vezes a procurar aconselhamento, frequentar aulas de parentalidade e encontrar formas mais saudáveis de lidar com as situações. Disse-lhe que as crianças são crianças, que vão cometer erros, fazer asneiras e ser difíceis de lidar às vezes. Mas, como pais, não podemos permitir-nos fazer com que se sintam mal ou assustados o tempo todo. Ela sempre dizia que faria algo a respeito, mas nunca cumpriu. Depois deste incidente, o meu pai decidiu que já chegava. Admitiu que deveria ter sido mais firme com ela antes, mas nunca imaginou que as coisas chegariam a este ponto. Honestamente, não o culpo. Nenhum de nós espera que as pessoas sejam capazes de algo assim até que realmente o façam. Resumindo, o meu pai disse-nos que deveríamos avançar com a denúncia. Enfatizou que, uma vez que foi o nosso filho quem passou por essa experiência, a decisão deveria ser completamente nossa. Até mencionou que não era necessário pedirmos a opinião dele, mas agradeceu que o tivéssemos feito. Assegurou-nos que, se houver uma investigação e lhe perguntarem algo, ele será completamente honesto sobre tudo. Isso foi um grande alívio. Agora vamos apresentar a denúncia contra ela, e, se isso trouxer problemas para minha irmã, serão problemas dela. Ela deveria ter pensado melhor antes de trancar o meu filho na cave só porque ele se sentia mal. Também falei com o meu pai sobre o fundo fiduciário. Disse-lhe que me tinha sentido desconfortável com isso, já que sabia que originalmente era destinado aos netos. Ele explicou-me que, na verdade, já estava a considerar incluir a minha irmã e a mim como beneficiários há algum tempo. Planeava surpreender-nos com a notícia no Natal. O negócio do meu pai tem corrido muito bem, e ele achou que seria justo incluir-nos. Ele lembrou-me que é o dinheiro dele, e ninguém pode dizer-lhe o que fazer com ele. Mesmo que a minha irmã ache injusto, terá de aceitar. Ele também destacou que não é como se a minha irmã fosse passar dificuldades econômicas. Ela tem um emprego e o marido dela também. O meu pai também enfatizou que está com boa saúde e planeia estar conosco por muito tempo, por isso não é como se fosse receber o dinheiro do fundo fiduciário amanhã. Depois de ouvir tudo isto, sinto-me muito melhor. Percebi que não preciso de me sentir culpado. Não foi como se eu tivesse coagido ou forçado meu pai a tomar esta decisão. Ele chegou a essa conclusão por si mesmo. Decidi não me preocupar mais com se é justo ou não, porque, francamente, não vale a pena. Se a minha irmã se sentir mal por tudo isto, é problema dela. Ela realmente deveria ter pensado melhor antes de agir. Isso é tudo que tenho para dizer por agora. Fico contente por termos jantado com o meu pai e discutido tudo. Isso deu-me a clareza que precisava. Agora, a minha esposa e eu sabemos o que fazer e vamos seguir em frente com isso. Só esperamos que algo de bom saia disto e que a situação não se descontrole. Tenho mesmo os dedos cruzados para que a minha irmã reconheça os erros dela, mostre verdadeiro arrependimento e tome as medidas necessárias para corrigir tudo. A última coisa que precisamos agora é de mais drama, mas, se a minha irmã quiser criar um problema com tudo isto, então provavelmente não o poderemos evitar, e estamos preparados para isso. Uma coisa é certa, o meu filho não se aproximará dela novamente. Atualização 3. Olá! Após a minha última atualização, muitas pessoas disseram que já não era necessário denunciar a minha irmã aos serviços de proteção infantil, já que o meu filho estava salvo e eu não tinha mais com o que me preocupar. Além disso, isso colocaria a minha irmã em problemas. Mas, como mencionei antes, isso nunca foi sobre colocar a minha irmã em apuros ou buscar vingança, tratava-se de fazer o que era certo. Eu sabia que, se ela realmente estivesse arrependida pela situação, cooperaria. Se ela fizesse tudo isso e mostrasse que estava verdadeiramente arrependida, provavelmente os serviços de proteção infantil não fariam muito além de ordenar que ela frequentasse aulas sobre como ser uma boa mãe. Mas, mesmo que as coisas cheguem mais longe, a culpa será dela, não nossa. Por isso, decidi avançar com a denúncia. Passaram-se 2 semanas desde então, e o assistente social também já falou com a minha irmã.
Antes disso, entrevistaram a minha esposa e a mim, e demos um relato completo do que aconteceu. Também falaram com o meu filho separadamente. Ele estava um pouco nervoso, mas contou tudo o que aconteceu. Fornecemos os registros médicos da sala de emergência e da consulta de acompanhamento com o médico, que confirmaram que o meu filho tinha tido um caso grave de intoxicação alimentar. Embora a intoxicação alimentar não tenha sido culpa da minha irmã, ela deveria ter levado a situação a sério. Dentro de 6 dias após falar conosco, o assistente social visitou a minha irmã. Pelo que me contaram, ela não foi muito cooperativa. Não demonstrou arrependimento pelo que aconteceu. No final, estava a chorar, mas não porque se sentisse mal pelo que fez ao meu filho, mas sim por causa do que poderia acontecer com ela. Pelo menos, podemos dizer que ela mostrou a casa ao assistente social, e, dado que a cave não era exatamente perigosa, apenas muito fria, o assistente social destacou que, embora a situação fosse má, não era tão fisicamente perigosa quanto poderia ter sido. O assistente social disse-nos que iria falar com o supervisor para decidir o que aconteceria a seguir. Apesar de termos tentado perguntar qual seria o resultado mais provável, explicou que não era sua decisão, que apenas podia fazer recomendações. Ainda não recebemos uma decisão final, mas esperamos que sejam tomadas as medidas necessárias, especialmente agora que a minha irmã não demonstrou nenhum remorso pela situação, o que nos deixa ainda mais irritados. Atualização 4. Olá! Passou 1,5 desde a minha última atualização. Há alguns dias, o assistente social entrou novamente em contato conosco para nos informar que uma decisão tinha sido tomada. Infelizmente, as consequências que a minha irmã enfrentou não foram suficientemente satisfatórias para nós. A minha irmã não demonstrou que realmente quer melhorar, mas o seu marido mencionou que, embora ela às vezes tenha problemas com o temperamento, algo como isto só tinha acontecido uma vez. Garantiram ao assistente social que fariam tudo possível para assegurar que nunca voltaria a acontecer. Levando tudo isso em consideração, foi decidido que a minha irmã deverá participar em sessões de aconselhamento e aulas de parentalidade até que a situação melhore. Além disso, não poderá ter contato não supervisionado com o meu filho. No entanto, esta é apenas a decisão dos serviços de proteção infantil. A nossa é que ela não esteja perto do nosso filho de forma alguma. Este não é o resultado que esperávamos, porque confiamos nesses serviços para fazerem bem o seu trabalho, e foi exatamente isso que não fizeram. Nem sequer falaram com o meu pai, que presenciou algumas das situações em que a minha irmã perdeu o controle. Quando meu pai quis falar com eles, disseram que já tinham reunido toda a informação necessária e que não seria preciso que ele testemunhasse. É frustrante, mas suponho que é assim que a burocracia incrivelmente mal funciona. Pelo menos, o assistente social manter-se-á em contato conosco e com a minha irmã para monitorizar a situação de perto, mas, por agora, isso é tudo. Ainda não falei com a minha irmã, e ela também não tentou comunicar-se comigo. O mesmo acontece com o meu cunhado. Nem sequer sei se eles estão a falar entre si, porque, da última vez que soube, ele não lhe falava e estava a tentar manter o filho longe dela. No entanto, como ele a tem apoiado durante este tempo, suponho que será apenas uma questão de tempo até que as coisas voltem ao normal entre eles. Não posso esperar que o meu cunhado faça o que é certo, porque ele já presenciou muitas das coisas que a minha irmã fez e nunca tomou medidas. Por isso, nada disto me surpreende. A minha esposa, o meu pai e eu conversamos e achamos que isto foi muito pouco para toda a situação. O facto de a cave ser apenas fria e isso não ter representado um perigo físico direto para o meu filho não significa que não houve negligência por parte da minha irmã. Isto tem sido incrivelmente estressante para todos, não só para nós, mas também para o meu pai, que está preocupado com o outro neto. É a primeira vez que algo assim acontece na nossa família, pelo menos a este extremo, e não estamos habituados a lidar com situações como esta. Até nos comunicarem a decisão, era nisso que pensávamos constantemente. Agora, só podemos sentir-nos desapontados. O único consolo que tenho neste momento é que a minha irmã possa receber alguma ajuda, mas isso não parece suficiente. Ainda assim, não significa que o resto da família esteja a pensar em perdoá-la. Quanto ao meu filho, praticamente voltou ao normal. Está a brincar, a rir, a saltar e a fazer tudo o que as crianças da idade dele fazem. Na escola, continuo a passar tempo com o meu sobrinho, independentemente da situação entre a minha irmã e eu, e assim deveria ser idealmente. Os problemas entre nós não afetaram as crianças.
Não mencionei isto antes porque havia outras coisas mais urgentes, mas acho que é o momento de abordar, especialmente porque muitas pessoas têm perguntado. Como o meu filho e o meu sobrinho andam juntos na escola, é natural que interajam frequentemente. São bastante próximos, e a relação deles continuou sem interrupções. Não achei errado quando meu filho chegou a casa a querer brincar com o primo. Fiquei apenas feliz por ambos estarem alheios a tudo que estava a acontecer entre os pais. No entanto, não pude levá-lo à casa da minha irmã para brincar, o que o deixou um pouco desapontado. Ainda assim, fico contente que as crianças continuem amigas. No início, não tinha certeza se a minha irmã aceitaria bem que o filho dela passasse tempo com o meu, mas ela não expressou qualquer problema em relação a isso. Acho que estamos num lugar onde podemos deixá-los ser crianças. Embora sejam pequenos, é importante respeitar os sentimentos deles. No entanto, isso não significa que no futuro leve o meu filho à casa da minha irmã. Isso está completamente fora de questão. O meu filho já me disse várias vezes que quer que as coisas voltem a ser como antes. Quer passar tempo com o primo, embora ainda tenha um pouco de medo da tia. Por isso, quando me pediu para visitar o primo, quis que eu ficasse com ele. Explicamos-lhe que não poderá ir à casa da tia, mas que pode continuar a brincar com o primo. Talvez, no futuro, exista a possibilidade de o primo vir visitar-nos. Isso dependerá de como tudo se desenrola. Podemos organizar para que o marido dela traga o meu sobrinho até a nossa casa, como já fizemos no passado. Eles são muito próximos, e quero que a amizade deles prospere, independentemente da dinâmica familiar. Mas, por enquanto, as coisas estão demasiado complicadas para que algo assim seja possível. Pelo menos, ainda tem contato na escola, o que ajuda a resolver a situação parcialmente. Atualização 5. Olá! Passaram-se alguns meses, e temos estado a considerar mover uma ação civil contra minha irmã, já que os serviços de proteção infantil não parecem querer fazer nada além de lhe dar uma palmada na mão pelo que fez. A polícia disse que, em casos como este, a denúncia deve ser feita aos serviços de proteção infantil, e que não há muito que possamos fazer em termos penais. A minha irmã tem estado a participar em sessões de aconselhamento e aulas de parentalidade para trabalhar no controle do seu temperamento. Tenho falado com o meu cunhado, que tem atuado como uma espécie de intermediário em tudo isto, e parece que ela está a melhorar. No entanto, estas são palavras dele, e eu não estou disposto a acreditar nelas sem mais provas. Ele contou-me que a minha irmã nos está a culpar por tudo o que está a acontecer na vida dela, desde a denúncia aos serviços de proteção infantil até a questão do fundo fiduciário. Ela e o marido também têm estado a frequentar terapia de casal. Ele admitiu que, no início, estava muito zangado com ela e não queria falar-lhe nem permitir que ela estivesse perto do filho deles. Contudo, com o tempo, percebeu que o tratamento silencioso só iria magoar ainda mais a família. Não é a minha relação, por isso é decisão dele se quer divorciar-se dela ou tentar resolver as coisas. Mas sei muito bem o que faria no lugar dele. Por outro lado, o meu pai e a minha irmã ainda não se falaram. O meu pai continua muito zangado com a minha irmã, e a minha irmã continua muito zangada com ele, tanto pela questão do fundo fiduciário como pela denúncia aos serviços de proteção. Ela descobriu que foi o meu pai quem nos disse que a decisão de denunciá-la era inteiramente nossa e que ele não fez nada para nos impedir. Descobriu isso porque o meu pai foi muito aberto em dizer isso ao meu cunhado. Além disso, a minha irmã sabe que o meu pai quis testemunhar contra ela. Tudo isto teria sido mais fácil se ela tivesse reconhecido seus problemas em vez de causar mais drama. Também não acredito que as sessões e aulas a vão ajudar se ela não entender que esteve errada em tudo isto. Pelo menos, a dinâmica familiar não mudou muito, exceto pelo facto de a minha irmã estar afastada de todos nós. O meu pai ainda pode ver os netos, embora só veja o meu sobrinho quando meu cunhado leva à sua casa. Provavelmente voltarei com uma última atualização quando tivermos o resultado do julgamento. Esperemos que isso tenha melhores resultados do que a denúncia aos serviços de proteção infantil, que foi extremamente decepcionante. Atualização 6. Olá! Tenho algumas coisas para contar e espero que estejam preparados para esta atualização. Planeio que não seja longa, mas já sabem como é. Começamos a escrever e as palavras às vezes simplesmente fluem. Vamos começar pelo processo civil que movemos contra minha irmã, onde o meu pai finalmente pôde testemunhar, já que o meu advogado considerou que seria necessário. Bem, toda a gente considerou isso, até nos comentários das minhas publicações.
No entanto, para os serviços de proteção infantil, aparentemente não era necessário. Há um motivo para isso. A minha irmã tem uma amiga da universidade a trabalhar lá, que provavelmente mexeu os cordelinhos para que não fossem tão severos com ela. Claro, não tenho provas, mas ao descobrir essa ligação, presumi que esse fosse o motivo. Não acredito que tenha sido apenas mais um caso de inoperância governamental, ou talvez tenha sido. Mas não quero desviar-me do tema, a ideia é manter isto breve. Ganhamos o processo. Com todas as provas apresentadas, incluindo o testemunho do meu cunhado, o tribunal decidiu a nosso favor. Isso aconteceu após um incidente envolvendo meu sobrinho, que vou relatar mais à frente. Como era um processo civil, a minha irmã não enfrentará penas de prisão ou algo similar. Para isso, a polícia e os serviços de proteção infantil teriam de ter agido, o que, como vimos, não aconteceu. De qualquer forma, estamos contentes com o resultado financeiro, que serve como uma espécie de castigo para minha irmã. Agora, sobre o que aconteceu com o meu sobrinho. A minha irmã teve um dos seus ataques de raiva contra o próprio filho. Acreditamos agora que esses ataques, embora eu não saiba como chamar, sejam resultado do estresse. Ocorreu durante o aniversário do filho dela, quando estava sob pressão por causa da festa e também por problemas no trabalho. No entanto, voltou a acontecer agora, enquanto ela estava sob o estresse do processo judicial. O que aconteceu foi que, durante o jantar, o filho dela recusou-se a comer os legumes, e ela tirou o prato contra ele. O prato passou muito perto da cabeça do menino. Tudo aconteceu na frente do meu cunhado, que imediatamente pegou no filho e saiu de casa. Algumas semanas depois, pediu o divórcio. Por essa razão, o meu cunhado acabou por testemunhar no nosso processo, relatando esta situação juntamente com outros episódios menores. Além disso, pediu a custódia total do filho, que lhe foi concedida. É interessante como um processo de divórcio pode ser mais rápido do que uma ação civil, mas suponho que seja assim que as coisas funcionam. Houve algo interessante em todo esse caso. A minha irmã tentou usar o veredicto dos serviços de proteção infantil como prova de que não era uma mãe tão má. Disse que, se eles concluíram que trancar uma criança numa cave não era algo tão grave, então ela não podia ser considerada tão ruim. Contudo, o juiz não aceitou esse argumento. Declarou que, embora os serviços de proteção infantil tenham determinado que a situação não era grave, para ele, era. E afirmou que não deixaria nenhuma mãe como a minha irmã ficar perto de uma criança. No final, tudo acabou relativamente bem para todos. Podemos estar mais tranquilos sabendo que o meu sobrinho não crescerá sob a influência da minha irmã e que o meu filho pode visitá-lo na casa do meu cunhado. Apesar de tudo, não desejo mal à minha irmã. Espero que ela encontre uma forma de lidar com a sua raiva. Sei que pode parecer contraditório, pois tomamos medidas contra ela, mas foram medidas necessárias. Se ela conseguir recuperar-se, seremos os primeiros a ficar felizes por ela. No entanto, isso não significa que vamos perdoá-la ou permitir que o nosso filho esteja perto dela. Mas, se continuar neste caminho de autodestruição, poderá trazer mais drama para todos, e isso é a última coisa que queremos. Edição, afinal, não foi tão longo como esperava. Sinceramente, pensei que fosse o dobro. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha tia espalhou fofocas sobre mim, então eu contei a todos o que ela realmente disse sobre eles. Olá, eu tenho 27 anos e venho de uma grande família barulhenta que próspera nos almoços de domingo, nas reuniões caóticas de feriados e, infelizmente, em uma boa dose de drama. É uma daquelas famílias em que todos sabem tudo sobre todos, mas não de uma forma boa. Se há um segredo, é garantido que ele vai se espalhar pela árvore genealógica mais rápido do que você pode piscar. E no centro de toda esse fofoca está minha tia Linda. Linda é a autoproclamada rainha da família. Ela está na casa dos 50 anos, tem uma risada estrondosa e um talento especial para dizer exatamente a coisa certa para deixar as pessoas desconfortáveis, sem ultrapassar os limites, pelo menos em público. Atrás das portas fechadas, ela é o tipo de pessoa que mantém um catálogo mental dos erros, falhas e momentos embaraçosos de todos, pronta para usá-los como arma no momento perfeito. No fim de semana passado, Linda organizou um jantar de família. Eu não fui, pois tinha que trabalhar até tarde e, sinceramente, não fiquei muito chateada por perder. Não é como se os jantares de Linda fossem relaxantes.
Minha prima Emily, que tem 25 anos e é uma das poucas pessoas na família com quem sou próxima, foi e me ligou na manhã seguinte. Ela estava quase sem fôlego quando disse: "Você não vai acreditar no que Linda falou sobre você ontem à noite." De acordo com Emily, Linda passou boa parte da noite falando sobre mim. Ela disse a todos que eu era preguiçosa demais para aparecer e que eu sempre fui uma pessoa privilegiada, aparentemente. Ela ainda fez uma piada sobre meu último término, insinuando que eu acabaria sozinha porque sou difícil de lidar. Para contextualizar, terminei com minha ex, Ana, há cerca de 6 meses. Não foi um término bagunçado ou dramático, mas Linda tem esse jeito de distorcer as coisas para fazê-las parecer 10 vezes piores do que realmente são. Ouvir tudo isso fez meu estômago revirar. Emily disse que tentou mudar de assunto, mas Linda insistiu, afirmando que eu estava levando a vida de forma fácil e que provavelmente acabaria desempregada se não me organizasse. Não foi só cruel, foi pessoal. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para despejar todas as suas opiniões sobre mim. Isso não era a primeira vez que Linda fazia algo assim. Ela tem feito isso pelo tempo que me lembro. Quando eu estava na faculdade, ela vivia comentando sobre como eu escolhi um curso fácil. Estudei comunicação, o que ela claramente acha uma piada. Ela já chamou minha mãe, sua própria irmã, de egoísta mais vezes do que eu consigo contar e uma vez sugeriu na minha frente que meu irmão devia estar traindo a esposa porque nenhum casamento é perfeito. A pior parte é que a maior parte da família simplesmente deixa ela fazer isso. Eles dizem que é mais fácil ignorá-la do que começar uma briga, mas eu estava cansada de ignorá-la. Nos dias seguintes, comecei a conversar com outros membros da família, tentando obter uma imagem mais clara do que Linda estava dizendo. Não fiquei surpresa ao descobrir que os comentários dela sobre mim eram apenas a ponta do iceberg. Ela aparentemente também andava falando mal de Emily, chamando-a de irresponsável por decidir viajar em vez de se estabelecer. Fez uma observação sarcástica sobre minha mãe, que havia emprestado dinheiro de uma amiga no ano passado, pintando-a como irresponsável com as finanças. E ainda teve o pior de tudo. Linda disse a um dos meus primos que o marido de outra prima estava traindo ela. Sem provas, sem contexto, apenas uma acusação destrutiva e infundada. Era como se Linda tivesse decidido tornar o problema privado de todo mundo em sua diversão para a noite. Ouvir tudo isso me incendiou. Não estava mais chateada só por mim, estava com raiva de todos que Linda tinha ferido. Ela vinha fazendo essa palhaçada há anos e parecia que a família inteira estava andando na ponta dos pés ao redor dela, com medo de confrontá-la. Comecei a pensar em como eu poderia confrontá-la sem deixar que ela distorcesse as coisas ou se fizesse de vítima, algo que ela faz com frequência. Emily me ajudou a bolar um plano. Percebemos que se fossemos confrontar Linda, precisaríamos estar preparadas. Ela é boa em desviar e jogar a culpa nos outros, então comecei a coletar provas. Como Emily chamou, eu guardei mensagens de texto de Emily onde ela detalhava o que Linda havia dito sobre mim. Entrei em contato com minha mãe e alguns primos para saber o que Linda tinha dito sobre eles. Era como se eu estivesse montando um caso para o tribunal, mas em vez de um juiz, o julgamento seria feito pela própria família. A oportunidade surgiu mais cedo do que eu esperava. Linda convidou todos para mais uma reunião de família no fim de semana seguinte. A notícia chegou até ela de que eu estava chateada, e fiel ao seu estilo, ela começou a espalhar a história de que eu estava sendo sensível e criando drama desnecessário. Mas pela primeira vez a família não comprou totalmente a história dela. Talvez fosse porque estavam começando a perceber que não estavam sozinhos em ser alvos da fofoca de Linda. Seja qual for o motivo, eu sabia que aquela reunião seria minha chance de enfrentá-la e estava determinada a não desperdiçá-la. Quando o fim de semana chegou, eu estava pronta. Não estava fazendo isso apenas por mim, estava fazendo isso por Emily, pela minha mãe, pelos meus primos e por qualquer outra pessoa na família que tivesse sido ferida pelo comportamento tóxico de Linda. Era hora de parar de deixar ela sair impune. Atualização 1. Olá! A reunião de família foi na casa da minha tia, o mesmo lugar onde toda essa confusão começou. O ambiente estava tenso no momento em que entrei. As conversas estavam mais baixas do que o normal, e de vez em quando, percebi as pessoas olhando na minha direção. Linda estava na cozinha, fazendo o papel de anfitriã como se nada estivesse errado. Ela me cumprimentou com um "Oh, você conseguiu vir", excessivamente alegre, e não mencionou nada sobre a semana anterior. O jantar estava tenso. Notei como Linda estava fazendo de tudo para ser extra doce, rindo um pouco mais alto do que o normal e elogiando todo mundo. Mas por baixo de tudo isso eu podia sentir o desconforto. Emily se sentou ao meu lado e me deu um aceno discreto, como se soubéssemos que era só questão de tempo até as coisas explodirem. Assim que todos terminaram de comer e começaram a se mover para a sala de estar, eu sabia que era a minha chance. Esperei até que a maior parte da família tivesse se acomodado, então me levantei.
O ambiente ficou quieto imediatamente, uma daquelas silenciosas pesadas, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Olhei diretamente para Linda e disse: precisamos conversar sobre o que você tem falado sobre mim. Linda congelou por um segundo, depois colocou um sorriso confuso e disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Ela riu e me chamou de dramática, insistindo que devia haver algum mal-entendido. Mas eu não ia recuar. Peguei meu celular, abri minhas mensagens com Emily e li em voz alta exatamente o que Linda havia dito sobre mim durante o último jantar dela. Houve um suspiro audível na sala. O rosto de Linda mudou de uma expressão inocente para uma pura raiva. Ela começou a gaguejar, alegando que eu havia tirado as coisas de contexto e distorcido suas palavras. Ela levantou as mãos e disse a todos que fofoca fazia parte da convivência familiar e que eu estava exagerando, criando uma tempestade em um copo d'água. Foi então que Emily interveio. Ela me apoiou e confirmou tudo, dizendo que Linda não apenas mencionou casualmente essas coisas, mas passou um bom tempo falando sobre elas. Alguns parentes acenaram com a cabeça, murmurando em concordância, enquanto outros pareciam desconfortáveis, claramente não querendo se envolver. Linda, percebendo que estava encurralada, decidiu ir para o ataque. Ela virou a situação contra mim, dizendo que eu também não era perfeita e insinuando que provavelmente também fofocava sobre ela. Ela disse: todo mundo fala sobre todo mundo em algum momento. Por que estou sendo a única a ser apontada? Foi então que eu revidei com mais força. Eu disse a ela que isso não se tratava de fofocas aleatórias e inofensivas, mas da maneira como ela vinha sistematicamente destruindo as pessoas ao longo dos anos. Não parei por aí. Eu mencionei outras coisas que ela havia dito sobre membros da família. Falei sobre como ela chamava minha mãe de gananciosa e egoísta, um comentário que caiu como uma bomba no meio da sala. O rosto da minha mãe caiu e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou disfarçar, mas a dor era óbvia. O marido da minha tia parecia chocado, e outros parentes começaram a sussurrar entre si. A partir desse momento, as portas se abriram. Minha prima admitiu que Linda a havia chamado de irresponsável por seus planos de viagem. Outra prima disse que Linda havia insinuado problemas no seu casamento, o que causou tensão entre ela e o marido. Cada revelação parecia encorajar alguém a se manifestar, e logo ficou claro que o comportamento de Linda não era algo isolado. Era um padrão. O maior choque aconteceu quando a esposa de Linda, Denise, finalmente se pronunciou. Ela confrontou Linda sobre o rumor de traição que ela havia espalhado sobre o marido. Denise, visivelmente chateada, exigiu saber por que Linda diria algo tão prejudicial sem qualquer prova. A resposta de Linda foi que ela estava apenas preocupada e achava que Denise tinha o direito de saber. Essa desculpa não colou, e a sala se encheu de discussões acaloradas. Linda, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou sair da sala. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, dizendo que não precisava ficar ali para ser atacada. Mas eu não ia deixar ela escapar tão facilmente. Eu bloqueei seu caminho e disse que ela não sairia até que enfrentasse a dor que causou. Ela revirou os olhos e murmurou algo sobre ser emboscada. Eu exigi que ela pedisse desculpas, não apenas para mim, mas para todos que ela havia ferido. Linda se recusou, insistindo que não tinha feito nada de errado. Seus apoiadores, principalmente seu marido e alguns de seus amigos mais próximos na família, tentaram acalmar as coisas, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. As pessoas começaram a tomar partido. Algumas defendiam Linda, dizendo que ela não tinha intenção de machucar ninguém e que a família deveria se manter unida, enquanto outras estavam do meu lado, dizendo que já estava na hora de alguém a confrontar. Antes de sair, eu disse a Linda que aquilo não tinha acabado e que seu comportamento não ficaria mais escondido. Ela riu amargamente e disse que eu me arrependeria de ter virado a família contra ela. Enquanto eu saía pela porta, ainda podia ouvir as discussões acaloradas acontecendo atrás de mim. A família, que antes era caótica mas unida, agora estava dividida e Linda. Ela ainda estava no centro de tudo, segurando sua autossuficiência como se fosse um escudo. Uma coisa estava clara, isso estava longe de terminar. Atualização 2. Olá. As consequências da reunião de família foram imediatas. No dia seguinte, meu telefone não parava de vibrar. Mensagens e ligações de membros da família começaram a chegar, cada um com sua própria visão sobre o caos. Alguns me agradeciam por ter enfrentado Linda, enquanto outros tentavam me convencer de que eu havia ido longe demais. Alguns até tentaram manter uma postura neutra, dizendo que a situação toda foi lamentável e que deveria ser deixada para lá. Mas estava claro que a represa havia se rompido. As pessoas estavam falando, e as histórias sobre Linda estavam se acumulando rapidamente. Uma das minhas primas, com quem eu não falava há meses, me ligou para me contar sobre um incidente em que Linda espalhou um boato de que a filha adolescente dela estava se perdendo.
Era uma invenção completa, mas causou muita tensão dentro da casa deles. Na mesma hora, outro parente compartilhou que Linda havia pegado dinheiro emprestado com ela há alguns anos, prometendo devolver, mas nunca o fez. Ela não tinha dito nada antes, porque não queria agitar as coisas. Quanto mais eu ouvia, mais ficava claro que o comportamento de Linda não se tratava apenas de fofocas pequenas. Ela vinha semeando discórdia na família há anos, e ninguém tinha se sentido capaz de confrontá-la até agora. Emily, que havia sido minha força durante todo esse processo, sugeriu que começássemos um grupo de chat para manter todos na mesma página. Começou com apenas alguns de nós, eu, Emily, minha mãe e alguns primos, mas conforme a notícia se espalhou, mais parentes se juntaram, e o grupo cresceu rapidamente. As pessoas começaram a compartilhar suas experiências com Linda, e foi chocante ver como as histórias eram semelhantes. Ela fofocava sobre uma pessoa para outra, espalhando o suficiente de verdade misturado com mentiras para tornar suas histórias críveis. Parecia que ela prosperava em criar drama e assistir à destruição. Linda deve ter ficado sabendo do grupo de chat, porque em poucos dias, ela começou a entrar em contato com as pessoas individualmente. Ela ligava para elas, se fazendo de vítima e distorcendo a narrativa, dizendo que estava sendo alvo de ataques injustos. Para alguns, isso funcionou. Alguns parentes saíram do chat, dizendo que não queriam tomar partido, enquanto outros ficaram apenas observando sem contribuir. Então veio a bomba. Uma das minhas primas gravou uma ligação telefônica com Linda. Na gravação, Linda admitiu ter inventado certos detalhes sobre o rumor de traição que ela espalhou. Ela alegou que só fez isso porque estava preocupada com o casamento da sobrinha e queria iniciar uma conversa. Quando minha prima colocou a gravação no grupo de chat, foi como jogar gasolina no fogo. Qualquer dúvida remanescente sobre o comportamento de Linda desapareceu. Nesse ponto, a família entrou em modo de crise total. Decidi que era hora de enfrentar a situação de frente. Com a ajuda de Emily, organizei outra reunião de família. Dessa vez, não era apenas um encontro casual, mas um esforço deliberado para confrontar Linda com as evidências acumuladas contra ela. Todos no grupo de chat foram convidados, e a maioria compareceu, pronta para finalmente responsabilizar Linda. Linda inicialmente se recusou a vir, alegando que tudo aquilo era uma caça às bruxas, mas quando descobriu quantas pessoas planejavam comparecer, mudou de ideia e apareceu assim mesmo, acompanhada de seu marido, que parecia visivelmente desconfortável. A reunião começou com minha sobrinha e o marido dela confrontando Linda sobre o rumor de traição. Eles explicaram como a acusação causou estresse desnecessário no relacionamento deles, levando até algumas noites em claro discutindo algo que não era verdade. Linda tentou desdenhar, dizendo que estava apenas cuidando deles, mas ninguém acreditou. O marido dela, geralmente um homem calado e reservado, a confrontou diretamente, dizendo que as ações dela haviam ultrapassado o limite. Em seguida, minha mãe se manifestou. Ela confrontou Linda sobre os comentários que ela havia feito sobre ser gananciosa e egoísta. Por anos, minha mãe havia defendido Linda, até mesmo desculpando alguns dos piores comportamentos dela. Mas ouvir sua própria irmã dizer coisas tão cruéis pelas costas claramente a machucou profundamente. Linda tentou recuar, dizendo que não quis dizer daquela forma, mas minha mãe não deixou barato. À medida que mais pessoas compartilhavam suas queixas, Linda começou a ceder. No início, ela tentou justificar seu comportamento, alegando que estava apenas sendo mal interpretada, mas logo mudou para acusar a família, dizendo que todo mundo fofoca e que estava sendo injustamente apontada. Mas quando alguém mencionou a gravação em que ela admitiu mentir, ela não pôde mais negar. Foi aí que as lágrimas começaram. Linda desabou, acusando todos de estarem se unindo contra ela e dizendo que era a verdadeira vítima. Alguns parentes tentaram confortá-la, mas a maioria de nós já tinha ouvido o suficiente. Alguém sugeriu que Linda pedisse desculpas, mas, em vez de assumir a responsabilidade, ela insistiu que não havia feito nada de errado. A reunião terminou em caos. Um grupo de parentes saiu em protesto, recusando-se a se reconciliar com Linda até que ela assumisse a responsabilidade. Outros ficaram indecisos sobre o que fazer em seguida. Linda saiu furiosa, murmurando algo sobre cortar laços com pessoas tóxicas. Mas as consequências não pararam por aí. Poucas horas depois, Linda começou a postar mensagens enigmáticas no Facebook, expondo o drama da família para todo mundo ver. Ela postou coisas como: engraçado como as pessoas viram contra você quando você só tentou ajudar, e sangue nem sempre é mais grosso que a água. Alguns de seus amigos e parentes distantes deixaram comentários de apoio, claramente sem saber toda a história. Apesar do caos, a reunião pareceu ser um ponto de virada. Pela primeira vez, a família não estava tentando varrer as coisas para debaixo do tapete. As pessoas finalmente estavam se manifestando, e a influência de Linda sobre a família começava a diminuir. Ainda não tinha acabado.
mas parecia que finalmente estávamos seguindo na direção certa. Atualização 3. Olá! Uma semana após a reunião de família, Linda retaliou da maneira mais dramática possível. Ela enviou um e-mail para toda a família. Era longo, cheio de linguagem dramática e transbordando de autopiedade. Ela se apresentou como a vítima, alegando que estava sendo alvo de uma campanha maliciosa liderada por mim. Segundo Linda, eu estava com inveja de sua personalidade forte e havia orquestrado um plano para virar a família contra ela. O e-mail não foi apenas dramático, estava cheio de meias-verdades e mentiras descaradas. Ela me acusou de distorcer suas palavras e afirmou que tudo o que ela havia dito foi retirado de contexto. Ela também envolveu Emily, acusando-a de ser minha cúmplice. O e-mail de Linda terminou com um ultimato. Qualquer pessoa que continuasse a me apoiar, ou a Emily, seria considerada parte do problema e ela não hesitaria em se afastar dessa pessoa. Não demorou muito para o e-mail causar caos. Os parentes que já estavam céticos em relação a Linda rapidamente clicaram em responder a todos, chamando-a de mentirosa. A mãe de Emily, que raramente se envolve em dramas, escreveu uma resposta detalhada, refutando as alegações de Linda ponto por ponto. Outro primo entrou na conversa perguntando por que Linda não abordou a gravação dela admitindo ter espalhado mentiras. A cadeia de e-mails virou um campo de batalha, com metade da família ao meu lado e a outra metade tentando ficar fora disso. Então veio a reviravolta que eu não esperava. Descobri que meu tio, irmão de Linda, estava secretamente passando informações do grupo de chat para ela. Ele não estava apenas lendo em silêncio, mas tirando prints das mensagens e enviando para Linda, fornecendo munição para ela distorcer a narrativa. Emily foi a primeira a perceber, notando que Linda estava se referindo a coisas que ela não poderia saber, a menos que alguém estivesse passando informações para ela. Emily confrontou meu tio em particular, e a conversa foi acalorada. Ele defendeu Linda, dizendo que ela não era perfeita, mas que não merecia ser atacada. Ele admitiu ter compartilhado os prints, mas alegou que fez isso para manter a paz. Quando eu apontei que suas ações tinham feito o oposto, ele deu de ombros, dizendo que lealdade à família vinha em primeiro lugar, mesmo que Linda estivesse errada. Ficou claro que eu não podia contar com ele para apoio. Enquanto isso, minha sobrinha, que estava furiosa desde que o boato de traição veio à tona, descobriu algo que adicionou uma nova camada ao drama. O rumor de traição não havia surgido do nada. Anos atrás, ela havia se confidenciado com Linda sobre uma fase difícil em seu casamento. Não era nada grave, apenas um período difícil que eles superariam juntos. Linda pegou essa conversa privada e a transformou em um escândalo de proporções gigantescas. Quando minha sobrinha confrontou Linda, a traição ficou evidente. Linda tentou minimizar, dizendo que não quis fazer mal, mas estava claro que ela havia ultrapassado todos os limites. Minha sobrinha não se conteve e disse a Linda exatamente quanto dano seu gossip causou. O maior choque veio de uma fonte inesperada, o próprio marido de Linda. Ele havia permanecido quieto durante a maior parte do drama, mas durante essa confrontação, finalmente se manifestou. Ele admitiu que até ele tinha sido ferido pelo comportamento de Linda no passado. Aparentemente, Linda havia fofocado sobre ele para suas amigas, compartilhando detalhes privados sobre o casamento deles. Ouvir isso do próprio marido deixou Linda visivelmente abalado, e pela primeira vez ela não teve uma resposta rápida. Nesse ponto, decidi que outra reunião de família era necessária. Desta vez, convidei não apenas os parentes próximos, mas também os parentes mais distantes que ainda não haviam se envolvido. Eu pensei que quanto mais pessoas soubessem a verdade, mais difícil seria para Linda manipular a narrativa. Linda se recusou a comparecer, alegando que estava sendo emboscada novamente, mas sua ausência apenas a fez parecer pior. A reunião foi reveladora. Parentes que estavam em cima do muro começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias histórias sobre o comportamento manipulador de Linda. Um primo revelou que Linda havia pegado dinheiro emprestado com ele, sob o pretexto de que seria para uma emergência médica, apenas para usá-lo em uma extravagante compra de roupas. Outro contou como Linda espalhou um boato sobre o filho dele ter abandonado a faculdade, quando na verdade ele estava apenas tirando um ano sabático. A cada história, a verdadeira natureza de Linda ficava mais clara. Ao final da reunião, a maioria da família estava alinhada. O comportamento de Linda não era apenas uma série de pequenos erros, mas sim um padrão de manipulação tóxica que havia passado despercebido por muito tempo. A reação de Linda à reunião foi previsível. Ela foi para o Facebook postando mensagens vagas, mas pontuais, como algumas pessoas prosperam no drama e não sabem como cuidar da própria vida. Em seguida, fez acusações específicas, chamando alguns parentes pelo nome e expondo questões familiares privadas para todos os seus amigos. O post teve o efeito oposto. Os parentes que estavam neutros começaram a se posicionar ao meu lado, percebendo que o comportamento de Linda não mudaria. Então veio a bomba financeira.
Outro primo revelou que Linda havia pegado dinheiro emprestado de vários membros da família ao longo dos anos, sempre com uma desculpa diferente. Quando começamos a comparar anotações, ficou claro que Linda estava usando dinheiro para manter sua imagem, comprando roupas caras, organizando festas luxuosas, indo em viagens que não podia pagar. Quando todas as peças se encaixaram, ficou evidente que as ações de Linda não eram apenas prejudiciais, mas também calculadas. Com essa nova informação em mãos, eu sabia que era hora de confrontá-la pela última vez. Atualização 4. Olá! A reunião final foi marcada. Não se tratava apenas de confrontar Linda dessa vez, mas de responsabilizá-la por tudo, as mentiras, a manipulação e agora os esquemas financeiros. Escolhemos a casa da minha prima Ana para o local. Ana era uma das parentes de quem Linda havia pegado dinheiro emprestado, então parecia apropriado. A notícia se espalhou rapidamente e quase todos que haviam sido afetados pelo comportamento de Linda estavam a bordo. Poucos dias antes da reunião, Linda descobriu sobre ela e enviou uma série de mensagens de texto e e-mails desesperados para vários membros da família, pedindo para que não comparecessem. Ela alegou que era uma campanha difamatória contra ela e ameaçou cortar qualquer pessoa que participasse. As mensagens não desmotivaram a maioria de nós. Na verdade, elas apenas solidificaram nossa determinação. Se ela estava tentando com tanta força impedir isso, era claro que tinha algo a esconder. No dia da reunião, nos reunimos na sala de estar de Ana. O ambiente estava carregado de emoções, nervosismo, raiva e uma determinação para finalmente colocar um fim nas palhaçadas de Linda. Eu comecei expondo tudo o que havíamos reunido, prints de mensagens, a gravação de Linda admitindo mentiras e o mais importante, os detalhes sobre o dinheiro que ela havia pegado de vários membros da família. O maior choque veio quando revelei a extensão da fraude financeira de Linda. Ela havia emprestado milhares de reais de várias pessoas, sempre com uma desculpa convincente. Mas a verdadeira bomba foi o dinheiro que ela havia pegado da sua avó. A vovó, que sempre foi a maior defensora de Linda, havia dado a ela uma quantia significativa de dinheiro ao longo dos anos. Só recentemente é que percebemos o quanto ela havia dado, e agora a avó estava lutando financeiramente por causa disso. A sala ficou em silêncio quando a avó se manifestou. Ela admitiu que se sentiu pressionada a ajudar Linda, que sempre tinha uma história triste de por que precisava do dinheiro. Linda prometera pagar de volta, mas nunca o fez. A avó disse que não havia falado antes porque não queria causar um racha na família. Esse foi o ponto de virada. Ouvir a avó, a matriarca da nossa família, finalmente reconhecer o mal que Linda causou, deixou claro que não podíamos mais permitir que isso continuasse. A decisão coletiva foi unânime. Linda precisava ser responsabilizada, começando por devolver o dinheiro que devia. No meio da reunião, Linda apareceu sem ser convidada. Ela entrou furiosa e defensiva, nos acusando de estarmos nos unindo contra ela. Exigiu saber por que estávamos todos conspirando contra ela. Era o clássico comportamento de Linda, desviar a atenção e se fazer de vítima. Mas dessa vez estávamos preparados. Eu apresentei as evidências, as mensagens de texto, a gravação e os registros financeiros. Ela tentou negar tudo no começo, alegando que era um mal-entendido ou que havíamos interpretado mal suas intenções. Mas com tudo tão claramente exposto, não havia como ela escapar da verdade. Foi aí que as coisas explodiram. Linda desabou, acusando todos na sala de traição. Apontou os dedos, levantando velhas mágoas e tentando transferir a culpa para qualquer um, menos ela mesma. Sua voz ficou mais alta, mas em vez de nos intimidar, isso apenas fortaleceu nossa determinação. O momento mais inesperado veio quando o marido de Linda, que havia permanecido em silêncio durante toda a situação, finalmente falou. Ele se levantou e disse que não podia mais continuar apoiando as mentiras e manipulações de Linda. Revelou que até mesmo dentro do casamento deles, Linda havia sido controladora e desonesta. A sala ficou atônita quando ele anunciou que estava se separando dela, citando anos de manipulação emocional e engano. Linda desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. Entre as lágrimas, ela confessou que sempre se sentiu insegura e usava o gossip para se sentir melhor. Foi a primeira vez que vimos um vislumbre de vulnerabilidade dela, mas isso não apagou o dano que ela causou. Apesar da confissão, a família não estava pronta para deixá-la escapar. Exigimos que ela tomasse medidas concretas para reparar os danos, começando com desculpas a todos que ela havia magoado e um plano para devolver o dinheiro que devia. Mas em vez de concordar, Linda saiu furiosa, jurando cortar laços com todos nós. Gritou que iríamos nos arrepender por tê-la virado contra ela e bateu a porta ao sair. Nos dias e semanas seguintes, a família começou a se curar sem a presença de Linda. A atmosfera nos encontros familiares ficou mais leve. Relacionamentos que estavam tensos por causa dos boatos dela começaram a melhorar. A avó, com o apoio da família, deixou claro que Linda não receberia mais ajuda financeira.
Enquanto isso, Linda se tornou cada vez mais isolada. Continuou postando no Facebook, expondo o drama publicamente, mas cada vez menos pessoas interagiam com ela. Parentes a bloquearam ou a excluíram completamente das redes sociais, cansados da toxicidade. Até seus aliados mais próximos na família começaram a se distanciar, percebendo a extensão do seu comportamento. Quanto a mim, senti uma sensação de fechamento. Não foi fácil enfrentar Linda, mas valeu a pena. Ver a família se libertando de sua influência foi gratificante. Pela primeira vez em anos, estávamos seguindo em frente sem a constante drama e tensão que ela havia trazido para nossas vidas. A influência de Linda finalmente estava diminuindo, e a família saiu mais forte por isso. Atualização 5. Olá! Já se passaram alguns meses desde o confronto final com Linda, e a poeira quase se assentou. Os encontros familiares agora têm um clima diferente, mais leve, mais calmo e muito menos estressante, sem Linda mexendo com tudo. As pessoas estão se reconectando e reparando os relacionamentos que haviam sido tensos por anos. Até mesmo a avó, que sempre defendeu Linda, parece mais tranquila. Linda, no entanto, não desapareceu completamente. Nas semanas seguintes ao confronto, ela começou a procurar os membros da família individualmente. Ela ligou e mandou mensagens para algumas pessoas, incluindo minha mãe, tentando contar sua versão da história. Ela dizia que havia sido mal interpretada, insistindo que sempre teve boas intenções e que a família havia sido injusta com ela. Para algumas pessoas, seus apelos não surtiram efeito. A maioria de nós já tinha ouvido o suficiente e não estava interessada em deixá-la voltar. A família concordou com uma política de tolerância zero. Todos decidimos que, embora o perdão fosse algo que cada pessoa teria que decidir individualmente, permitir o comportamento de Linda estava fora de questão. Se ela tentasse semear divisão ou espalhar mentiras novamente, não haveria hesitação em interromper isso imediatamente. Até mesmo a avó, depois de muita reflexão, cortou formalmente Linda financeiramente. Ela anunciou que não emprestaria mais dinheiro para Linda sob nenhuma circunstância. Foi um grande passo para ela, considerando o quanto havia facilitado o comportamento de Linda no passado. Cortada de sua fonte financeira habitual, Linda começou a sentir as consequências de seus maus hábitos de gasto. Começaram a circular boatos de que ela estava lutando para manter seu estilo de vida. Ela havia estourado o limite dos cartões de crédito e estava atrasada com algumas contas. Membros da família que já haviam emprestado dinheiro a ela no passado deixaram claro que não o fariam novamente. Pela primeira vez, Linda estava enfrentando as consequências de suas ações sem ninguém para ajudá-la. Então veio uma surpresa inesperada. A filha de Linda, que havia se afastado dela há anos, entrou em contato comigo. Ela soubera de tudo o que havia acontecido através dos boatos da família e queria me agradecer por ter enfrentado Linda. Ela compartilhou histórias sobre como foi crescer com uma mãe que prosperava através da manipulação e do controle, explicando que levou anos para se distanciar de Linda e construir uma vida longe de sua influência. Ouvir sua perspectiva foi tanto validante quanto doloroso. Ficou claro que o comportamento de Linda havia impactado muito mais do que apenas a família imediata. Enquanto isso, os membros da família que haviam caído na teia de Linda estavam encontrando seu caminho de volta uns para os outros. Minha sobrinha e o marido, que haviam sido profundamente afetados pelo rumor de traição espalhado por Linda, estavam trabalhando para curar o dano. Eles começaram a fazer terapia de casal e estavam progredindo na reconstrução da confiança. Denise me contou que cortar Linda da vida deles completamente havia sido um grande alívio, e eles se sentiam mais fortes como casal por causa disso. Preocupados com o comportamento de Linda se espalhando além da família imediata, parentes mais distantes e até alguns amigos de família começaram a ouvir toda a história. A reputação de Linda sofreu um grande golpe e seu grande círculo de apoiadores encolheu. Ela ainda tinha alguns defensores leais, mas a maioria das pessoas passou a vê-la pelo que ela realmente era. Em um movimento surpreendente, Linda enviou uma mensagem para alguns membros da família, incluindo eu, oferecendo o que poderia ser chamado, de forma vaga, de um pedido de desculpas. Foi algo vago e sem muito empenho, cheio de frases como "sinto muito se magoei alguém", e não percebi como minhas palavras foram interpretadas. Ficou claro que ela não estava assumindo total responsabilidade, e a maioria de nós optou por não responder. Para mim não se tratava de guardar rancor, mas de proteger a família para que não caísse de novo nos velhos padrões. Para reforçar isso, lembrei a todos sobre a importância dos limites. Não podíamos controlar o comportamento de Linda, mas podíamos controlar como reagíamos a ele. Muitos de nós concordaram em limitar o contato com ela, ou até mesmo bloqueá-la completamente nas redes sociais. Os parentes começaram a bloqueá-la, fazendo com que suas postagens enigmáticas no Facebook perdessem força. Sem um público, suas tentativas de criar drama começaram a esfriar. A solidão de Linda se tornou mais evidente com o tempo.
Rumores circularam de que ela estava tentando encontrar apoio entre amigos fora da família, mas parecia que isso não estava funcionando. Pessoas que a conheciam bem estavam cautelosas com suas tendências, e aqueles que não a conheciam bem provavelmente não se envolveriam em seu drama. Quanto à família, entramos em um novo capítulo. Vários parentes me disseram o quanto estavam gratos por alguém finalmente ter enfrentado Linda. Eles disseram que foi preciso coragem para confrontá-la e me creditaram por ter aproximado a família. Embora eu não me veja como um herói, é reconfortante saber que meus esforços fizeram diferença. Olhando para trás, sinto um alívio. O ciclo de toxicidade que Linda perpetuava por anos foi quebrado. A família está mais forte, mais saudável e mais unida sem a interferência constante dela. Ainda há trabalho a ser feito, relacionamentos não se curam da noite para o dia, mas estamos indo na direção certa. No final, a queda de Linda não foi sobre vingança ou provar um ponto. Foi sobre proteger as pessoas que eu amo e garantir que o comportamento dela não pudesse mais causar dano. E enquanto nos reunimos para jantares e celebrações agora, posso ver a diferença. As risadas são reais, as conversas são genuínas. Pela primeira vez em muito tempo, parece que somos uma família de novo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.